Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela nos fala sobre evolução? Será? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. A Bíblia, ela nos mostra um processo necessário, muito importante na vida daqueles que servem a Deus. Vamos ao tema de hoje. A evolução conforme a Bíblia Sagrada. Nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Segundo o dicionário, evolução significa crescimento, aperfeiçoamento, significa desenvolvimento e fortalecimento. E quando Pedro fala desejai, Pedro está falando tenha desejo, queira algo, mas queira com vontade, queira isso para você. Paulo fala em Romanos 1:11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. A gente vê o desejo de Paulo em estar falando, em estar levando o conforto para os crentes. E a vida cristã, ela é um processo, mas ela é um processo crescente, não é algo estagnado, é um crescimento espiritual. O crescimento espiritual é vontade de Deus para a vida do cristão. E olha, precisa ser desejado pelo crente. Colossenses capítulo 1, verso 10, Paulo fala assim, olha, e tudo isto com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe, agradando a Deus, tá? Não é a você, não é a mim, não. Agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós vemos que a Bíblia fala, precisamos desejar o crescimento. Pedro ainda fala em 2 Pedro capítulo 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, hoje e no dia eterno. Amém. Nós precisamos crescer na graça, nós precisamos crescer no conhecimento. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vida cristã não é uma vida parada. Esse crescimento, ele se dá por intermédio do alimento espiritual. No caso, quando Pedro fala sobre o leite, é esse alimento básico para o crente. 1 Coríntios 3:2 diz assim, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. Aí mostra que existe o alimento sólido. Por que eu dei leite? Porque Paulo fala, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. Pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque quando a gente vê o bebê, o recém-nascido, ele leva o que ele bebe, o que é leite, ele come, não, ele é tratado com leite. Esse crescimento ainda, Pedro fala, é um crescimento para a salvação. Pois através do crescimento espiritual, nós podemos, assim como Paulo, enxergar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Assim como Paulo, ele via através das lutas, através das dificuldades, Paulo sabia que ele se aproximava mais de Deus. Paulo sabia que Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, estaria com ele todos os dias. Era a promessa do nosso Senhor e era independente das circunstâncias, independente de Paulo estar gostando do que estivesse
acontecendo com ele ou não, é um crescimento para a salvação. Quantas pessoas hoje, diante das dificuldades, abandonam o Senhor? Quantas pessoas, diante das circunstâncias desagradáveis, elas abandonam a fé, elas abandonam a Cristo? E Paulo, ele nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem, porque coopera para o bem do crente até a salvação. Efésios 4, verso 15 fala: longe disto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Se nós olharmos, existem fases de crescimento, ou seja, etapas de crescimento espiritual. Vamos pegar como se fosse a fase 0, aquelas pessoas que não nasceram espiritualmente, que estão sem Deus no mundo, porque assim é a pessoa que não aceitou a Jesus, assim é a pessoa que não está em comunhão com Cristo. Efésios 2:12, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A pessoa, enquanto ela não se rende aos pés do Senhor, ela está, como diz, sem Cristo. Essa fase que não nasceu de novo. Paulo fala em Gálatas capítulo 4, verso 8. No passado, quando não conhecieis a Deus, éreis escravos daqueles que por natureza não são deuses. As pessoas, quando elas não estão servindo a Deus, a gente vê, é escravo daqueles que não são deuses. Essas pessoas, elas não querem Deus, elas querem assim, viver a vida delas. Muitos falam de Deus, mas não querem compromisso, não querem responsabilidade com Deus, não querem viver uma vida de renúncia, como o nosso Jesus nos ensina em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E a gente vê que Jesus, ele nos ensina, precisamos ter compromisso com ele, com o reino dele, com a palavra dele. E Jesus fala em Mateus 10:38, e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. São as pessoas que não querem Jesus. É como se fosse aquelas multidões que seguiam a Jesus, mas não tinham compromisso com Jesus. A fase 1, nós podemos pegar como se fosse conhecido o recém-nascido. Aquela pessoa que acabou, ela aceitou Jesus, ela nasceu espiritualmente para Deus, ela se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5:18, Paulo nos mostra, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A gente vê, tudo provém de Deus, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos guia, é Deus que nos conduz. E olha, quando nós temos o desejo, nós chegamos, aceitamos a Cristo, como o próprio Jesus fala para Nicodemos, nós nascemos de novo. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente aceita Jesus, a gente se torna filho de Deus. João, no capítulo 1, verso 12 e 13, ele fala: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, os recém-nascidos. Esses receberam a Cristo, eles entenderam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e eles receberam o perdão dos seus pecados. 1 João 2:12.
Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E Pedro, ele fala sobre essas crianças recém-nascidas que acabaram de nascer espiritualmente. Eles precisam de muita atenção, precisam de cuidado, não tem discernimento, algo que é muito importante na nossa caminhada cristã. Paulo em Efésios 5:10 fala: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha a nossa responsabilidade em crescer. O recém-nascido, além dele precisar de atenção, além dele precisar de cuidado, ele precisa ser amamentado. Uma alimentação pura, como Pedro fala. Precisa de leite, mas de leite puro, de leite genuíno, sem falsificação, sem mistura. Leite, ele é o alimento mais adequado para o recém-nascido, como Paulo fala em 1 Coríntios 3:2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Não pode. Sabe por quê? O bebê não tem estrutura para algo sólido, por isso que ele precisa do leitinho. E Hebreus 5:12, o autor de Hebreus fala: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, de um alimento mais profundo, de uma intimidade maior com Deus. O recém-nascido, ele não consegue, ele precisa da amamentação, do leitinho. Aí quando a gente para uma segunda fase, um movimento de crescimento, vamos pegar como se fosse um infante, aquela infância, aquele menino, 1 Coríntios 13:11, que fala assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha que Paulo fala. A criança, ela está em constante desenvolvimento, tanto secular como ela tem que estar nesse desenvolvimento espiritual. A criança, ela cresce, ela aprende a escrever, ela aprende a ler, ela adquire conhecimento com o passar do tempo. A gente vê 1 Coríntios 14:20, Paulo falando assim: olha, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo, adulto quanto ao entendimento. Paulo, ele chama a nossa atenção: cresçam, porque nós precisamos crescer espiritualmente. Essa fase da infância, essa fase de criança, ela é boa, mas ela é uma fase. Nós precisamos crescer, nós precisamos desejar o crescimento. E olha, o desenvolvimento, ele tem que estar acontecendo dia a dia, até a medida de varão perfeito, que se dará somente quando nós estivermos com o nosso Cristo. Hebreus 5:13, o autor fala: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Não cresceu, está precisando daquela papinha, está precisando daquele alimento bem básico. E Deus, ele tem algo profundo para nós. Deus, ele quer que nós cresçamos. Deus, ele quer que nós aprendamos a justiça, porque muitas pessoas, ainda como meninos, eles se desviam quando se deparam com alguma coisa que ele acha que é injustiça do homem. Agora nós precisamos crescer, porque nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus justo, segundo Timóteo 3:15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Olha Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você desde pequenininho, você sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio. Ou seja, as escrituras é o que você precisa para você crescer, para você ser sábio. Sábio para quê? Olha ainda que Paulo fala: para a salvação, pela fé
que há em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a conhecer mais o Senhor. Essa fase de desenvolvimento é uma fase necessária. Eu não posso ficar estagnado em uma fase, porque cada fase é um momento diferente, é um momento diferente de comunhão, é um momento diferente de intimidade, é um momento diferente de conhecimento. É uma fase fácil de ser levada. No caso da fase do menino, da fase da criança, é muito fácil a criança ser enganada, a criança ser levada pelos outros ao erro. Por isso que existe esse apelo de Pedro, esse apelo de Paulo, o apelo do próprio João, para que cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento, cresçamos em Cristo Jesus. Aí a gente vê o apóstolo João, ele traz para nós entendermos esse crescimento, esse desenvolvimento, se formos comparar com o crescimento, com o desenvolvimento humano, nós podemos ver uma terceira fase de crescimento, que seria a fase dos jovens, uma fase varonil. Os jovens, quando João fala para eles, está falando, vocês estão na guerra espiritual, mas vocês são vencedores em Cristo Jesus. Vocês são vencedores. E Paulo fala sobre isso. Mas vamos ver 1 João 2:13. Jovens, garantia de vitória é o que vocês têm. Então ele fala, jovens, eu escrevo-vos porque venceste o maligno. E se nós formos olhar, no começo, vamos falar assim, filhinhos, é como se fosse falando, ô criança, ô bebê. Aí quando a gente vê aí no 2, verso 13, ele fala assim, eu vos escrevo filhos, porque vocês cresceram, porque vocês conhecem o Pai. E o versículo fala, eu vos escrevo filhos porque conheceste o Pai, e o Pai se revela através da palavra. 1 João 2,14, a parte B, fala assim, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Lembra quando eu falei que evolução é fortalecimento? Aí a gente vê quando João fala, eu vos escrevo jovens porque sois fortes, mas a gente vê quantas pessoas, elas aceitam a Jesus, elas nascem de novo, elas não querem crescer, elas querem ficar no leitinho, só que estamos numa guerra, nós precisamos vencer nesta guerra, vencemos através do conhecimento da palavra, vencemos através do nosso mestre. E quando João fala, jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, as pessoas, elas costumam até atribuir até a própria idade cronológica, mas eu gosto quando vem esse olhar, uma idade de amadurecimento espiritual. Perceba que os jovens, eles têm o quê? A palavra. Ele não abandona a palavra, é um desenvolvimento, ele se apega à palavra, ele come a palavra, ele vive na palavra. E ainda, se nós formos ver essa fase de desenvolvimento, seguindo essa parte de João, a gente vê que João, ele fala sobre pais, aqueles que produzem, aqueles que dão frutos espirituais. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para dar frutos. 1 João 2,14, a parte A, diz assim, eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Mas como que eu vou conhecer se eu me recuso a ler a palavra, se eu me recuso a me alimentar da palavra, se eu fico somente me alimentando do que as pessoas estão me servindo? Eu preciso da palavra. Quando fala, jovens, vocês têm a palavra, e aqui fala, eu vos escrevi pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem o Senhor. Segundo Pedro capítulo 1, verso 8, porquanto, se estas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que Pedro fala, nós precisamos desejar o crescimento, nós precisamos querer essa evolução espiritual, nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. Crescer espiritualmente é ser aperfeiçoado dia a dia, a fim de alcançar
alcançar o caráter de Cristo, um caráter perfeito. Esse desenvolvimento espiritual se dá somente através da palavra, do meditar na palavra, do ler a palavra, do viver a palavra. Assim nós chegamos à maturidade, assim nós aprendemos a discernir aquilo que é necessário. E olha, é através desse discernimento, é através desse desenvolvimento que nós vamos chegar à medida de varão perfeito. Efésios 4:14 nos diz assim: o objetivo, olha como é importante o crescimento. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia, olha, de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É importante você querer crescer, porque a infância ela traz perigo e nós precisamos entender que o Senhor quer que nós cheguemos à medida de varão perfeito. Eu vou concluir com Hebreus capítulo 13, verso 9, que diz assim, ó: não vos deixe influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. É por isso que nós precisamos nos desenvolver. Essa evolução espiritual que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos mostra, é justamente esse desenvolvimento. Recém-nascido, eu tenho Cristo, passei a viver, passei a crescer, passei pelas fases do desenvolvimento. Isto é a evolução que a Bíblia nos mostra. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre maturidade, sobre renúncia e sobre novo nascimento. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.